ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E você diz amém? Pode se assentar, glorificando o nome santo de Jesus de Nazaré. Nós estamos, neste ano de 2026, iniciando este ano, no mês de janeiro, e nós já passamos aí mais da metade do mês, mas com um tema proposto pelo ministério, que é o janeiro profético, o ano da colheita, os céus em ação. E bem como disse nosso irmão evangelista William no início, que vai ser um ano de salvação, e eu creio muito nisso, e Deus me impulsionou essa palavra ao meu coração, e eu gostaria de falar com você nessa noite. O evangelho que escreveu Marcos, no capítulo 16 já após, no início do terceiro dia, quando Jesus ressuscita entre os mortos, ele é interessante que, passando o sábado, Maria e Maria Madalena, elas estão próximo ao sepulcro, e elas vão lá evidenciar se Jesus estava lá. E quando elas se aproximam, elas tomam um susto, porque elas veem um varão que reluzia com uma roupa muito branca. E quando elas chegaram perto, elas temeram, porque ele brilhava muito, E esse varão, que era um anjo, disse: não se assusteis, porque vocês estão buscando, entre os mortos aquele que já vive, anunciando ali a ressurreição do nosso Senhor e também Salvador Jesus Cristo. E aqui é interessante que essas mulheres, a Bíblia diz que ela num passado não tão distante, essa mulher era possuída por demônios, e a palavra de Deus diz que ela é uma das primeiras, aí após a ressurreição, anunciar os discípulos, os alunos de Jesus, que o mestre havia ressuscitado. E aqui nesse texto, eles não lhe deram crédito, outra pessoa vai anunciar, e eles também não creem, eles só acreditam quando o próprio Cristo vá com eles à mesa e se apresenta para eles, No versículo de número 14 diz: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa, e lançou-se-lhe em seu rosto a sua incredulidade e dureza do coração, por não haverem crido nos que tiveram visto que já ressuscitado. E no verso 15 ele diz: portanto agora ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Perceba que Jesus, ele combate uma mentira que ela é atual nos dias de hoje, que é uma cultura que se espalhou principalmente no Brasil, que todo ser humano, todos nascidos de mulher, o brasileiro ele tem o hábito, dependendo da religião que ele afirma ser, ele tem o hábito de dizer que todos são filhos de Deus. Isso é uma cultura que se espalhou pelo Brasil, mas que não é uma verdade bíblica. O próprio Jesus, ele está orientando aos seus alunos, os seus discípulos, a ir por todo o mundo, a pregar o evangelho a todo filho. É assim que ele diz? Não, ele diz: vai por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Olha só, Jesus ele está, através dessa palavra, trazendo uma verdade universal. Qual é? Que nem todos são filhos de Deus. E eu quero a sua atenção nesses poucos minutos que nos restam para compreender uma verdade da palavra de Deus. O homem, quando ele foi criado por Deus, Lucas capítulo de número 3 verso 38, se não me falha a memória, lá vai narrar a genealogia de Adão, e no verso 38 diz que Adão era filho de Deus. Olha, e percebe uma coisa, quando a Bíblia diz isso,
a Bíblia está afirmando que ali está escrito, e Adão de Deus, que Adão é filho de Deus, mas não pela genética. Por quê? Porque João 4:24 diz que Deus, Ele é Espírito, Deus não é homem, diz o texto lá em Deuteronômio, Números melhor dizendo, que Deus não é homem para que minta, nem tampouco filho do homem para que se arrependa, porventura falaria e não cumpriria. Olha só, Deus não é homem, Deus é Espírito, ou seja, não tem como Adão ser da mesma genética, não tem como Adão ser do mesmo código genético que Deus, não tem como Adão ter o mesmo DNA de Deus. Adão é o filho de criação, é o filho que Deus olhou lá quando ele vem na terra, ele cria todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e depois a terra, e a terra, no verso 2, era sem forma e vazia, e vai contando toda a história da criação. Deus ao sétimo dia, no capítulo 2, ele vê que toda a obra está criada, tudo perfeito, ele descansa quando ele vê a plenitude da sua criação. Ele cria também o ser humano, e o verbo lá é interessante, quando Deus vai criar o ser humano, que ele separa essa criação em duas partes. Primeiro, ele forma o homem do pó da terra. Formar no hebraico significa assar, que significa formar a partir de uma matéria, ou seja, precisava-se de uma matéria para o boneco ser formado. Deus foi lá na lama, no barro, e pegou aquela matéria e montou o boneco que nós que cremos na Bíblia, entendemos assim. Deus forma aquele boneco, só que aquele boneco é um boneco inanimado, não tem vida em si mesmo, só tem o modelo, só tem a réplica, mas não tem vida. E aí o texto diz que Deus aí cria o homem como? Pelo sopro da sua boca. Por quê? A palavra criar no hebraico significa bara ou bará, dependendo da interpretação, que quer dizer criar a partir do nada, sem matéria-prima. Isso é um atributo que só Deus pode fazer, trazer à existência sem matéria-prima aquilo que não existe. Olha só, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. Aqui é um confronto, e não confronto, porque eu sempre digo que a ciência e a religião, ela pode andar junto, desde que nós entendemos que a fé, ela mostra quem e porquê, e a ciência mostra quando e como. A ciência nunca vai dizer quem criou o universo, ou por que ele criou, mas ela fala como e quando. Como? Através de uma grande explosão, o universo denso e quente, ele foi se expandindo. Quando? Através do Big Bang, a teoria que nós aprendemos na escola, e assim o universo vai se expandindo, cria galáxias, assim sucessivamente. Olha só, mas a Bíblia afirma que no princípio, quando não existia nada, Salmo 90, verso 2 diz que de eternidade em eternidade tu és Deus, ou seja, Deus estava na eternidade, um lugar que a mente humana não tem capacidade para imaginar. Por quê? Porque a nossa mente, ela é acostumada a medir as coisas e a pensar nas coisas através do relógio, através do tempo. Tudo para nós tem que ter lógica, tudo para nós tem que ter raciocínio lógico, começo, meio e fim. Só que Deus, Ele é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o começo de todas as coisas, e Ele é o final de todas as coisas. Não tem como compreender o tamanho do nosso Deus. Dá só mais um pouquinho de retorno para mim. Percebe que Deus não tem começo, meio e fim. Ele está na eternidade, e aí, com seu poder criativo, Ele cria todas as coisas. Nós queremos entender Deus através da nossa régua. É como um cientista uma vez usou uma metáfora, e ele diz que as coisas é como se fosse uma trena que tem 1 milímetro zero, e a partir dali o universo começa a ser contabilizado. E um teólogo, ele falou, então Deus, Ele é o homem que segura a trena, Ele está acima da trena, Ele é aquele que antes do tempo existir, Ele já é, porque dele, para Ele são todas as coisas. Então esse Deus,
com seu poder criativo, para criar a partir do nada, Ele sopra dentro do homem. Sopro, a palavra sopro, no original significa ruach, quer dizer espírito. Deus sopra dentro do homem o espírito de vida. O homem é o único que tem o código genético do céu e da terra ao mesmo tempo. Os anjos só têm o espírito de Deus. Por isso que Hebreus diz que anjos são espíritos ministradores, que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os animais só têm o código genético da terra e não do céu. O homem não, ele tem um pouco daqui e um pouco de lá. E daqui a pouco nós seremos transformados e iremos num corpo completamente incorruptível até chegarmos à mansão celestial. Quem almeja isso diz amém. Eu estou pincelando para você compreender o seguinte: esse homem criado por Deus, esse homem projetado pelo Senhor, ele vai falhar. Nós conhecemos a história. Satanás, ele induz a mulher a comer do fruto, e essa também diz ao seu marido. O homem cai. A queda do homem, ela traz consequências para a humanidade. O livro de Romanos, capítulo 5, verso 15, diz que por um homem só, por uma ofensa de um só, muitos morreram. Romanos capítulo 5, verso 16 diz que o juízo veio de uma só ofensa para a condenação. Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Romanos 5, 19. Percebe que o pecado, ele traz consigo as consequências. E eu vou citar no mínimo 3 consequências que o pecado traz para a humanidade. Primeiro, a entrada do pecado na humanidade, ela traz consigo uns agravantes. Porque agora o homem foi feito para ser, quando Deus cria Adão, o homem foi feito para ser um eterno adorador, para estar no local do desfrute, no lugar do paraíso, o filho criado de Deus, mas protegido para adorá-lo, para desfrutar da sua presença. Mas o ato do pecado, que traz a queda, e consigo a natureza da queda, diz que, Romanos 3, 23, diz que todos agora pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Quando nós vamos na maternidade, nós vemos uma criança linda, aparentemente aos nossos olhos inocente, mesmo aquela perfeição que é um bebê nascendo, ele já herda por natureza a natureza do pecado. Esse homem, o Adão, ele tinha uma missão, por ser o filho criado, de desenvolver essa humanidade, mas a queda traz consigo o pecado, e esse pecado distribui a morte na humanidade. Outra consequência é a morte, porque a Bíblia diz, Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Então o homem morre não só espiritualmente, mas também fisicamente. Eu não sei se você já estudou em escola dominical, o curso básico de teologia, mas nós vamos aprender isso. A queda do homem, ela traz consigo a consequência da morte. O homem nasceu para ser eterno no jardim, mas o pecado trouxe a consequência da morte espiritual e física. Mas olha como que Deus, ele é tão bondoso, porque quando nós vamos ver, quando Adão cai, a Bíblia diz que automaticamente, evangelista William, o Senhor coloca um querubim com uma espada flamejante na entrada do jardim. Por quê? Porque o homem havia comido do fruto proibido. Só que esse homem agora, expulso do jardim, ele não tem mais acesso a ele. Por quê? Porque lá dentro tinha a árvore também da vida. Sim ou não? Sim. Então olha só, se esse homem come a árvore da vida, após comer a árvore do conhecimento do bem e do mal, esse homem automaticamente, e esse homem que eu falo no modo geral, o homem e a mulher, eles seriam eternamente pecadores. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, coloca um querubim com uma espada para proteger esse homem e não deixar a condenação eterna sobrevir sobre esse homem. E você vai compreender onde eu quero chegar. A condenação também é uma consequência do pecado. O Paulo, ele escreve, Romanos capítulo 7, verso 24, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui Paulo, ele mesmo está sendo o juiz da própria vida.
e ele está vendo as consequências de uma vida de pecado, e analisando friamente, ele diz: humanamente falando, o homem criado por Deus, a criatura que Jesus pronunciou para nós termos essa missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda essa criatura, ele não tem como por conta própria ser livre da condenação que há de vir sobre o mundo. Olha só que coisa interessante. Eu não sei se você veio hoje para pular, para saltar, mas eu quero que essa palavra entre na sua alma e você grava isso aqui, nunca mais esqueça. Por mérito humano, ninguém conseguiria ser salvo. Existem religiões que dizem que se o homem fizer caridade, se o homem fizer bondade, ele conseguirá se aproximar diante de Deus. Mas isso é uma cultura que propagaram através de outras religiões. A Bíblia diz, livro de Efésios capítulo 2, verso 8: mas pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso não vem de vós. Para quê? Para que ninguém se glorie, porque é dom de Deus. A salvação é exclusivamente um presente dado por Deus, através de Deus, é um mérito de Deus. Olha só esse homem. O pecado ele traz a morte, a condenação e o pecado. Esse Paulo agora ele se vê numa situação que não tem saída, não tem escape. Ele se vê como uma criatura, ele se vê como um inimigo de Deus. Porque em Romanos, capítulo de número 5, verso 8, se não me falha a memória, o verso 10, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco, olha lá, porque sendo nós inimigos de Deus. Olha o que Paulo está dizendo, que o homem sem Jesus, ele além de ser criatura, ele é inimigo de Deus. Não há bondade no homem por si próprio. O homem se torna criatura e inimigo de Deus. Outra coisa, o homem se torna escravo do pecado. Romanos capítulo 7, verso 19, Paulo ele está parafraseando e ele diz o seguinte: porque se não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. E ele continua nesse dilema: já não vivo mais eu, mas o pecado que vive em mim, e agora eu estou vendido sobre o pecado. Ou seja, Paulo está dizendo que eu, além de criatura, além de inimigo de Deus, eu também sou escravo do pecado. E o escravo, ele não tem liberdade. Hoje as pessoas têm um conceito errado de liberdade e acham que liberdade é fazer o que quer, sim ou não? A pessoa olha para o crente e fala assim: o crente não é feliz, não pode beber, não é assim, não pode fumar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Que alegria é essa? Que felicidade é essa? Eles acham que o poder fazer, beber, fumar, se prostituir, se drogar, é liberdade. Mas é um conceito errado de liberdade. Pergunta para ele, se ele é livre mesmo, então para de beber um dia. Para de fumar um dia por conta própria. Ele até coloca aquele adesivinho para tentar auxiliar. Poucos conseguem parar, porque na verdade é uma falsa ilusão de liberdade, mas se tornou escravo. E o escravo não tem escolha. O escravo faz o que o seu senhor manda. Olha só, a Bíblia diz que um filho, ele sai da casa do pai, Jesus contando a parábola, você conhece? Ele gasta o dinheiro dissolutamente, vou adiantar aqui, e ele vai para a terra longínqua. Na casa do pai ele era filho. Quando ele gasta todo o dinheiro, ele vai para uma fazenda, lá ele se torna um servo, um trabalhador. E naquela época usava o termo escravo também. Na casa do pai, ele comia o que ele queria, ele vestia o que ele queria. Na fazenda, ele desejou comer até as bolotas do porco. Por quê? Porque o escravo não tem escolha, ele come o que tem na mesa. Por isso que tem pessoa que fala: mas eu não consigo parar de beber, eu não consigo parar disso, eu não consigo parar daquilo. Realmente não consegue, porque a natureza humana é escrava do pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus olhou toda essa situação do homem, viu toda a miséria que Satanás induziu à humanidade, as consequências do pecado. Só que Deus, na sua essência, Ele é bom. Lembra de João 14? Diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa do meu pai há uma morada, sim ou não?
Sim ou não? Não. Na casa do meu pai há muitas, porque Deus não é egoísta. Deus não fez mansões celestiais só para ele desfrutar. Ele precisava de espaço. Eu não sei se tem algum avô aqui, levanta a mão só para me conhecer, quem é avô? Os avós aí, me responde, me ajuda a pregar aqui. Eu já estou correndo para o fim. Vocês gostam quando a casa está totalmente vazia? Sim, gosta? Não? E quando está netalhada tudo? Mas olha que engraçado, quando é pai, não vê a hora de mandar as crianças para a escola, né? Eu estou com os meus dois em casa, não vejo a hora de dar dia 2 de fevereiro. Eu amo estar com eles, mas tem hora que eu falo, oh meu Deus, volta logo às aulas. Mas quando é avô, parece que o amor dobra. Não vê a hora da casa estar cheia. Por quê? Porque o neto se torna o segundo filho do coração. Então é um amor inexplicável. Quero fazer tudo. Uma vez um carreteiro, ele usou um exemplo que eu achei o máximo. Porque um jovem olhou para ele e falou assim, você já é avô já, né? Ele falou, sou. Ele falou, olha, eu tenho uma coisa contra quem é avô. Ele falou o quê? O avô estraga o filho. Falei, o neto, né? Falei, por quê? Você fala isso? Não, mas eu mando meu filho para a casa da minha mãe, né? Que é a avó dele. O menino faz de tudo, faz não sei o quê. Aí esse carreteiro ficou ouvindo o pastor Sandro. E olha a resposta dele que eu achei muito sábia da parte dele. Ele falou, não é que a gente estraga os netos. É que você ainda vai ter muito tempo com o seu filho. Mas o vô dele tem pouco tempo, então ele quer desfrutar mais da presença e da companhia. Olha só, que interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque o sentimento de casa vazia não é o mesmo da casa cheia. Na casa do pai há muitas moradas. Mas aí, Deus olhou e falou assim, como que eu vou encher essas casas de filhos, se a humanidade está caída, é inimiga de mim, não quer se relacionar, é escrava do pecado, se tornou criatura. Aí que vem o Paulo, ele arrebenta, como diz, né? Eu morei 3 anos no Rio de Janeiro, lá eles têm um dizer, eles falam assim, arrebenta a boca do balão, é quando uma coisa dá bom demais, dá certo demais, e ele diz em Romanos 8, verso 15, olha o que está escrito, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estar em temor. Preste atenção o que Paulo está dizendo. Olha, você que uma vez já foi criatura, você uma vez que já foi inimigo de Deus, você uma vez que foi escravo do pecado, agora na presença dele, você não recebe mais o espírito de escravo. Por quê? Para andar em temor, para andar com medo. Agora, olha, ele continua, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Olha o que Paulo está dizendo. Uma vez eu olhei para você e vi que você era inimigo de Deus. Uma vez eu olhei para você e vi que você era escravo do pecado. Uma vez eu olhei para você e vi que você era criatura. Mas quando você reconheceu, por quê? Porque João capítulo 1 verso 12 vai nos dar a senha. Agora as casas, as moradas estão vazias, e Deus precisava de filhos para povoar e se alegrar com eles. Aí João tem a revelação e ele fala assim, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. O que João está dizendo? Você recebeu poder. A palavra poder empregada ali está dizendo legitimidade. É a mesma coisa quando você tem um filho e vai registrar ele no cartório. Você legitima o nome. Você está dizendo assim, a partir de hoje essa criança está na minha família. Eu registrei ela na minha família. O que Deus está dizendo? Quando o escravo, o vendido, o inimigo de Deus aceita e reconhece o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, o próprio Deus do céu olha e fala assim, agora eu recebi você por filho e eu legitimei, agora você entrou na família de Deus. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser feito filhos de Deus.
E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, verdadeiramente de Deus e co-herdeiro de Cristo. Eu vou finalizar aqui por causa do horário. Olha que coisa interessante. Eu falo que com 16 anos, eu desviado da presença do Senhor, morei 3 anos e meio no Rio de Janeiro. Se você me visse alguns anos atrás, você não me reconheceria, porque eu estava com meu cabelo pintado de loiro, 4 brincos na orelha, todo malandrinho, odiava crente. Minha irmã falava: você tem que vir para a igreja, aqui tem um profeta, um homem de Deus está congregando com a gente. Eu falei: é desse que eu quero distância. Mas Deus usa ele. Eu falei: mas eu não quero ouvir Deus. Por quê? Porque era escravo, inimigo de Deus. Inimigo não quer proximidade. Você já viu? O camarada quer ser o inimigo, você quer que está próximo dele? Você quer distância. Não gosto, o papo é chato. Até o dia que ele me chamou pelo nome. Deus tinha usado, eu vou finalizar. Deus tinha usado uma senhora, eu nem conheço, mas Deus falou na boca dessa senhora para minha irmã, disse assim: olha, Deus me mostrou o seu irmão mais novo, e eu via ele gerenciando o tráfico na cidade tal, assim, assim, assado, todo cheio de tatuagem. Ela começou a chorar, foi orar, foi por ciclo de oração. Minha irmã fez uma campanha no livro de Salmos inteiro, das 5 às 6 da manhã, todos os dias, sem falhar um dia. Hoje é uma dificuldade para orar, né, irmãos? É porque talvez está faltando propósito para você, para mim. Está faltando a gente entender que quanto mais busca, mais Deus se revela. Haramauataracia. Quanto mais se busca, mais o Pai diz assim: eu estou aqui. Inimigo de Deus, não queria. Quando eu vim para cá, o diabo é tão sujo. Olha o que eu fiz com 16 anos. Hoje eu entendo que não era eu, era o diabo agindo. Eu vim do Rio de Janeiro para cá, e minha mãe, naquela época, ela tinha, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas Deus colocou no meu coração. Minha mãe tinha uma sociedade com um dono de uma empresa de carreta, e ele ia fazer um dos caminhoneiros ia entregar uma entrega aqui em Cotia, lá do Rio de Janeiro, de Macaé, capital da Petrobras. Ia vir para cá. Eu falei: de Cotia até Vargem Grande é um pulo. Falei para minha mãe: eu vou passar o Natal então na casa da minha irmã Luana. Ela: tá bom. Eu só tinha um RG, irmão, não tinha mais nada. Não tinha nada. Vim para cá. Quando chegou no 17 da Raposa, eu falei pro caminhoneiro, falei: para aqui, eu vou descer. Não, mas você não vai ficar em Cotia, você não vai para casa de sua irmã. Eu falei: não, para aqui, eu vou descer aqui. Como na infância eu fui criado com um primo meu, lá no Pirajara, eu falei: eu vou para lá, vou lá pro Taboão da Serra. Não tinha celular, era orelhão ainda. Quem é mais jovem nunca usou. não tinha celular, eu não tinha celular, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Eu fiquei 30 dias sem dar notícia, sem avisar, sem falar onde eu estava, perturbado, irmãos, perdido, na casa de um colega meu, virando à noite, indo para a balada, fazendo o que o diabo queria. E um dia, a minha irmã orando, Deus usou um irmão e falou assim: Deus me mostrou onde seu irmão está. Deus me mostrou o número de telefone de frente da casa que ele está. E Deus me falou a hora que é para ligar nesse orelhão. Será que Deus faz ou não faz? No dia seguinte ligaram, o telefone, o orelhão tocou. Alguém atendeu e falou: é para falar com o Eric, que era a casa de frente do orelhão. Quando atendeu, falou: o Rafael está aí? Falou: tá, quem está falando? Falou: aqui é um amigo da irmã dele, coloca ele na linha. Quando eu coloquei o telefone, coloquei o orelhão na orelha para começar a falar, falou: irmão, aqui é o irmão fulano de tal, Deus me mostrou onde você está, Deus mandou eu ir aí para buscar você, para trazer você para a casa da sua irmã, porque Deus tem uma obra na sua vida. Olha só para você ver como o escravo, ele não tem escolha. Aquele dia eu tive uma experiência espiritual que eu me arrepio do pé à cabeça quando eu falo. Eu ouvi nitidamente, como se fosse uma pessoa do meu lado, você acredita se quiser,
mas eu falo porque aconteceu comigo, não é a história dos outros. Eu ouvi nitidamente no meu ouvido uma voz dizendo assim: não vai para lá, porque se você for, você vai ter que entrar na igreja, e lá eu não te quero. Quando eu virei, não tinha ninguém, a rua é deserta, não tinha uma alma viva na rua. Esse homem no outro dia estava na porta do endereço me encontrando, me trouxe para Vargem Grande. Minha irmã falou: olha, amanhã nós vamos na casa da minha sogra, vai ter um culto lá. Eu falei: não vou. E o culto aconteceu, do nada me deu aquela vontade, falei: vou, já, o culto já deve ter acabado. Mas Jesus não erra a hora. O culto se estendeu, irmão. O culto se estendeu. Era para ter acabado 3 horas, mas passou 3, passou 4. Por quê? Porque eu não tinha entrado lá ainda, e Deus só estava esperando a hora certa. Então fica tranquilo, quando passar uma coisinha ou outra, Deus está no controle de todas as coisas. Deus conhece o endereço, sabe o teu nome e sabe a hora de operar. E operando Deus, quem impedirá? Quando eu entrei, esse homem virou para mim e falou assim: sabe que eu não fui embora ainda? Falei: por quê? Porque você não tinha chegado. Mas antes de eu ir embora, deixa eu falar para você, jovem. Papo de crente, a primeira coisa que ele falou para mim: papo de crente é chato. Até hoje ele me chama de papo chato. Ele falou: mas o papo chato é que orou para você não morrer. O papo chato que estava de joelho dobrado, quando você estava na rua assim, na casa assim, com fulano, Beltrão, e começou a descortinar o céu sobre a minha vida. E naquele dia eu entendi o que João disse: mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filho de Deus. Naquela hora ele falou assim: para terminar, o jovem, deixa eu colocar uma música para você. E quando ele colocou o louvor, e eu choro porque eu lembro, era um louvor do Lázaro, que eu escutava quando eu estava drogado lá no Rio de Janeiro. Deitava para dormir, colocava a música, e a mesma música ele colocou e disse assim: Deus te chama hoje como filho dele, e diz: eu estou na sua vida e vou te levantar. Todos quanto receberam, deu-lhes o poder, legitimou, colocou na família. Sabe o que é interessante? O Sistema Nacional de Adoção do Brasil, quando alguém vai adotar um filho, ele faz um crivo muito grande: financeiro, social, emocional, ficha corrida, vasculha a sua vida de cima e embaixo, para casais que querem adotar crianças. Quando esse casal, ele passa por esse crivo, ele vai para uma outra etapa, que é a de aproximação com a criança, para ver se vai dar conexão. Porque os pais determinam: quero de tal idade, com cor de pele assim, mais ou menos assim. E aí o Sistema Nacional de Adoção vai procurar dentro daquelas características, e quando acha, se aproxima. E se der tudo certo, a criança se adaptou com os futuros pais, e os futuros pais se adaptaram com a criança. O juiz então, ele determina, e ele diz assim: a partir de hoje pode adotar. E quando o juiz autoriza, olha que coisa interessante, e eu vou finalizar aqui para a gente ir embora para casa. Essa criança que está esperando, aguardando a adoção, ela veio de uma outra família, sim ou não? Ela tem um outro sobrenome, sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Ela veio de uma outra família, ela tem um outro sobrenome. Mas eu não sei se você sabe, quando o juiz autoriza a adoção, o juiz autoriza os novos pais a registrar essa criança novamente com o seu próprio sobrenome. E esse filho adotivo agora, ele passa a ter o mesmo nome dos pais adotivos. Quando Deus me deu essa palavra, Deus falou: é exatamente isso que eu faço. Eu pego aqueles que aceitaram ao meu filho como único e suficiente Salvador, e eu deposito sobre eles o espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. O que é isso? É o Espírito Santo dizendo: só pode clamar Abba, Pai, que quer dizer paizinho. Quem é filho próximo, quem tem intimidade, quem não é mais estranho, quem não é mais escravo, mas quem é filho de Deus.
Esse novo filho, ele agora entra na família, e não só entra na família, ele recebe o nome dos pais. Isso é tão profundo que Jesus e a palavra diz que todos que o aceitaram e que hão de herdar a salvação lá no céu, herdarão um novo nome que só Ele e Deus o sabe, só o Filho e o Pai o sabe. Eu vim pregar nessa noite para alguém que talvez ainda está na condição de escravo, na condição de inimigo, na condição ainda de inimigo de Deus, mas o céu te chama para dizer: eu te quero por filho, eu te quero por filho, porque filho amado recebe herança, filho amado recebe novo nome, filho amado recebe os cuidados do Pai. E agora, como filho, nós herdaremos com Cristo as heranças do Pai. Tem filho de Deus essa noite aqui? Se coloque de pé, por gentileza. Eu gostaria só de fazer uma oração para a gente finalizar. O Espírito que nós recebemos nos dá o direito de clamar Abba Pai. É por isso que você vê irmãs já com as cãs brancas, irmãos, mas de joelho dobrado, dizendo: Paizinho, oh meu Pai amado. É porque tem intimidade com o Pai, é porque reconhece o seu estado de filho. Hoje, uma das doenças emocionais que tem é a crise de identidade, porque são pessoas que estão distantes do Pai e desconhecem o seu propósito. Mas quem está na presença de Deus sabe que é filho de Deus e que foi chamado para um propósito do Senhor. Nessa noite, em nome de Jesus, eu quero orar com você.